Hoje eu trouxe uma estrela aqui, um cara muito brabo do português, Paulo Basileu. E aí, Paulo? Show de bola, o quadro é todo seu aí. Espetáculo, certeza de sucesso. Se você gostar desse vídeo, você vai gostar, deixa o seu like, compartilha, ative o sininho aí, que isso ajuda o Chucrute. Com certeza a Basileu vai querer voltar, hein? Valeu? Com certeza. Léo, obrigado. Valeu. E aí, galera, tudo bem? Vamos começar com a questão da ESA de 2012 para falar sobre acentuação. Olha o que a questão te pediu. Assinar a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo dos existentes, respectivamente, ou seja, nesta ordem, nas palavras cosméticos, laboratórios e países. Vamos lá. Toda palavra proparoxítona é acentuada, não pode errar isso. Palavra proparoxítona, a sílaba tônica não é a última, não é a penúltima, ela é a antepenúltima. Cosméticos é acentuada por esse motivo. Laboratórios, regra, paroxítona terminada em ditongo. Laboratórios. A sílaba tônica é a penúltima, termina em ditongo, eu acentuo. Países, regra do hiato. O hiato entre o A e o I, eu acentuo se for o I ou o U tônico, desde que esse I ou esse U tônico obedeça a três condições. O I ou o U tem que estar sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Segunda condição, na sílaba anterior não pode haver ditongo. Terceira condição, na sílaba posterior não posso ter o dígrafo NH. Beleza? Então aqui, ó, eu obedeço às três condições. Se eu separar as sílabas, eu tenho o quê, ó? Países. Sozinho na sílaba, não tem NH depois, nem ditongo antes, eu acentuo a palavra. Então, respectivamente, eu tenho que achar uma opção que tenha essas palavras nesta ordem acentuadas pelos mesmos motivos. Vamos lá. Ilusório. Não pode ser a letra A. Ilusório é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, se a primeira palavra tem que ser proparoxítona, como cosméticos, não pode ser ilusório. Já descarto a letra A. Aqui, ó, vou mostrar também a palavra melancia. Melancia, uma paroxítona que termina em A. Fica o bizu. Oxítonas que terminam em A, E, O, N, M, são acentuadas, seguidas ou não de S. Para paroxítona, vou te mostrar um bizu que vai ficar mais fácil para você. Em vez de decorar um monte de regras, pensa o seguinte, a regra da paroxítona é o contrário da oxítona. Como assim? Se eu acentuo as oxítonas que terminam em A, E, O e N, eu só vou acentuar as paroxítonas que não terminam em A, E, O e N. O contrário. Exemplo, tem aqui a palavra fênix. Você sabe que não é fênix. A sílaba tônica qual é? A penúltima. Tá em dúvida qual é a sílaba tônica? Chama a palavra fênix. Você sabe que a sílaba tônica é essa daqui. Eu falei que você só acentua a paroxítona quando ela não termina em A, E, O, N. O contrário da oxítona. Olha para o final. Termina em A, em E, em O, em N. Não. Então o que eu faço? Acentuo. Aqui, ó, melancia é uma paroxítona que termina em A, então eu não acentuo. E raiz, eu tenho aqui um hiato entre o A e o I, só que eu não posso acentuar. Por quê? Eu só acentuo o hiato do I ou U se essa letra I ou U estiver sozinha na sílaba ou seguida de S. Raiz está seguida de Z, então eu não posso acentuar essa palavra. Vamos olhar a letra B. Paráfrase, palavra proparoxítona, que bate com cosméticos, que também é proparoxítona. Olha a arrogância. Paroxítona terminada em ditongo. Até coloquei aqui, ó, o acento. Mas é uma paroxítona terminada em ditongo. Tá certo. Bate com a palavra laboratórios. E saúde é uma palavra que tem um hiato entre o A e o U. Vou acentuar essa palavra pela regra do hiato. Portanto, resposta letra B. Não confunda. Os concursos militares adoram colocar essa palavra. A palavra não é rúbrica, a palavra é rubrica. Era uma paroxítona. Então aqui você já descartaria essa opção como resposta. Não poderia ser a letra C. Barbárie, de fato eu teria uma paroxítona terminada em ditongo. Juízes seria acentuada pela regra do hiato. A banca colocou essa palavra para te confundir, porque as pessoas acham que a pronúncia é rúbrica. Não, não é. Se fosse, teria acento, seria uma palavra proparoxítona. Mas ela é paroxítona que termina em A, não tem acento. Catástrofe, estou mostrando porque não podem ser as outras. Catástrofe seria uma palavra proparoxítona, teria acento,
Metonímia é uma paroxítona terminada em ditongo, mas a palavra aqui não é gratuito, é gratuito. Não há um hiato aqui, há um ditongo. Então, não há acento por conta do hiato, por isso que não poderia ser a letra D. Misantropo, paroxítona que termina em O, eu não acentuo, já descarto a possibilidade. Crânio, paroxítona terminada em ditongo, até bateria com a outra palavra, né? Com a palavra laboratórios, mas a primeira é paroxítona, então já não poderia ser a opção de resposta. E a palavra não é ruim, é ruim. Então, queridos, vamos lá. Questão da ESA de 1988, questão sobre orações. Olha o que a questão pede para você. Aparece aqui o enunciado. Serviço não falta nesse país que ninguém segura. A segunda oração é... Bom, primeiro você tem que identificar a segunda oração. Oração é todo enunciado que tem como elemento principal um verbo. Então, eu tenho aqui o verbo faltar e aqui eu tenho o verbo segurar. Qual seria então a segunda oração? A oração que tem o verbo segurar. Onde essa oração começa? Aqui, ó, que ninguém segura, certo? Então, nós temos que identificar a classificação dessa oração, certo? Vamos lá. Fazendo um resumo só para você entender melhor como é que você vai identificar o tipo de oração, tá? Você sabe que existem relações de coordenação, ou seja, orações coordenadas, e existem também as orações subordinadas, certo? As coordenadas são aquelas que estabelecem com a oração, com outra oração, uma relação de coordenação, ou seja, independência sintática, beleza? As subordinadas são aquelas que exercem função sintática de outra que eu chamo de principal. É essa relação, esse fato de exercer uma função sintática de outra que eu chamo de subordinação. Exemplo prático. Eu espero que sejam aprovados. Certo? Eu espero que sejam aprovados. Olha só. Oração com o verbo esperar, oração com o verbo ser. Eu tenho aqui a conjunção integrante que. Existe aqui um artifício para você entender melhor o que eu vou falar. Eu espero, vou substituir essa oração pela palavra isso, certo? Eu teria aqui, eu espero isso. Aqui, você vai visualizar agora apenas uma oração. Quando você percebe essa oração, sintaticamente, fazendo a análise, sujeito, o elemento sobre o qual se fala, a declaração sobre o sujeito predicado, quem espera, espera algo. Esse verbo é o tal verbo transitivo direto, a informação transita para o seu objeto. O objeto, que é o complemento verbal, é a palavra isso. Quem espera, espera algo. Isso, então, seria o objeto direto. Beleza? Mas vamos pensar. Eu peguei essa oração e substituí pela palavra isso. Ela se transformou em objeto direto. Quer dizer, essa palavra isso é objeto direto. Se a palavra isso é objeto direto e eu troquei a oração pela palavra isso, eu posso dizer que essa oração exerce a função sintática de objeto direto? Sim. Isso aqui é relação de subordinação. Beleza? Então, para simplificar agora, já que você entendeu a diferença entre uma coisa e outra, só lembrando, as coordenadas, uma não exerce função sintática de outra. Beleza? Para ficar mais claro, as coordenadas você vai dividir em dois grupos, assindéticas e sindéticas. As assindéticas, A é um prefixo de negação, são aquelas orações que não têm síndeto. Síndeto é um nome bonitinho para conjunção. Então, as assindéticas são aquelas que não possuem conjunção, não são conectadas a outra oração por uma conjunção. Elas serão separadas por vírgula. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci. Beleza? As sindéticas são 5 classificações. Lembra ECA? Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. Você vai identificar pelo valor da conjunção. Explicativa, valor de explicação. Que, porque há normalmente uma ordem e uma justificativa, uma explicação para essa ordem dada. Conclusiva, qual o conectivo que dá a ideia de conclusão? Logo, portanto. Beleza? Aditiva, lembra Enem. Normalmente as conjunções são o e e o nem, que dão a ideia de adição. Toma cuidado quando aparecer assim para você. Paulo não só estuda, mas também trabalha. Estou dizendo que Paulo não faz uma coisa só, faz duas. Então eu tenho também um caso de adição. Oração coordenada sindética aditiva, certo?
Fique esperto com relação a esse tipo de proposta, a esse tipo de período que aparece para você. Legal? Eu tenho as adversativas. Adversidade, oposição. Uma expectativa oposta em relação à primeira oração ou a outra oração que não está introduzida pela conjunção. Vamos lá. Se eu disser ninguém estudou, qual a expectativa que você tem? De que ninguém passe. Ninguém estudou, mas todos passaram. Eu criei uma expectativa oposta, eu tenho uma relação de oposição em relação a outra oração do período, eu tenho adversidade. E a alternativa, eu posso trabalhar com alternância, a ideia de alternância ou até escolha. Ora joga futebol, ora faz outros trabalhos, certo? Então ficou claro para você o que são as orações coordenadas. Tirando as assindéticas e o ECA, as outras conjunções, as outras orações são todas subordinadas. Subordinada adjetiva, olha como é que é fácil. É isso que eu quero mostrar aqui. Eu tenho uma estrutura em que há um substantivo e toda uma oração que trabalha para esse substantivo, introduzida por um pronome relativo. Já vamos visualizar aqui. Se aparecer entre vírgulas, subordinada adjetiva, explicativa. Não apareceu entre vírgulas, subordinada adjetiva, restritiva. Certo? Os alunos que estudam passarão na prova. Os alunos que estudam, sem vírgulas, eu estou falando somente dos que estudam, não de todos, estou restringindo. Não aparecerá entre vírgulas. Esse que estudam é uma oração que qualifica, que trabalha como adjetivo da palavra alunos. Só que é uma oração. Oração adjetiva é introduzida, se não estiver reduzida, é introduzida por um pronome relativo, a qual vai depender. Cada pronome relativo é usado em uma determinada situação. Beleza? A subordinada substantiva, bizu, é a que eu posso trocar pela palavra isso. E aí você vai identificar qual é a função sintática da palavra isso e vai saber qual é o nome da oração. Aqui nesse caso, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ou seja, ela ocupa o lugar que naturalmente seria de um substantivo, certo? Substantivo possui 6 funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Adivinha o nome da oração, adivinha o nome da oração subordinada substantiva, como eu vou classificar ela? Eu tenho 6 possibilidades de classificação, certo? Subordinada substantiva subjetiva, que cumpre a função de sujeito, subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva indireta, subordinada substantiva completiva nominal, subordinada substantiva apositiva, subordinada substantiva predicativa. Beleza? E as adverbiais, você vai perceber através da ideia das 9 conjunções, certo? Existem 9 tipos de subordinadas adverbiais. Você vai lembrar o seguinte bizuzinho: 5 cocas tem profim. 5 delas começam com co: comparativa, condicional, consecutiva, concessiva e conformativa. Comparativa, ideia de comparação. Conectivo como? Condicional, se, caso. Você vai perceber pelo valor da conjunção. Beleza? Concessiva, embora, ainda que. Pensa na concessão como uma oposição que não se concretiza, como uma ação que poderia impedir outra e não impede. Fui à praia embora estivesse chovendo. O fato de estar chovendo impediria o indivíduo de ir à praia, mas ele foi. Certo? Concessão, embora, ainda que. Toma cuidado com os conectivos incomuns, aqueles que você não vê no dia a dia e que podem cair na sua prova. Com quanto, malgrado, legal? Concessivos, posto que também. Tá? Então, concessiva, comparativa condicional, conformativa, da ideia de conformidade, estar de acordo com alguma coisa. Conjunções mais comuns, conforme. Segundo, o como com esse valor de conformidade, beleza? E a consecutiva. Consecutiva, você vai perceber que a primeira oração virá com alguma coisa intensificada. Choveu tanto que fiquei em casa. Conectivo é o quê? Choveu tanto e qual foi a consequência? Fiquei em casa. Show de bola? Fora essas situações, eu tenho uma com K, causal, também introduzida pelo porquê.
Mas esse porquê, ele vai introduzir uma causa para um efeito, para uma consequência que aparece na outra oração, na oração principal. As ruas estão molhadas porque choveu. Você está entendendo que esse porquê introduz a causa para um efeito que aparece na outra oração? Essa é uma relação de causa para uma consequência que aparece na oração principal. Eu tenho uma subordinada adverbial causal. As outras, olha aqui, ó, tem de temporal, conectivo mais comum. Quando? Pode ser o assim que. Toma cuidado com mal. Mal chegou, saiu. Esse mal é uma conjunção subordinativa temporal, porque ele tem valor de assim que chegou, saiu. Tempo. Proporcional, ideia de proporção. À medida que, à proporção que. Fim de final, finalidade. A fim de, para que. Beleza? Então, um resumo rápido, antes de a gente conversar sobre a questão, agora nós vamos falar sobre ela. Olha que fácil. Serviço não falta nesse país que ninguém segura. A segunda oração é que ninguém segura. Olha só, eu tenho toda uma oração que caracteriza o país. Consegue perceber? Então tem uma oração que serve para qualificar um substantivo. Quem qualifica substantivo é adjetivo. A estrutura é sempre essa. Um substantivo, toda uma oração que trabalha para esse substantivo, introduzida por um pronome relativo. Se você entende o pronome relativo, achou o pronome relativo, achou uma oração adjetiva. Está entre vírgulas? Não. Se não está entre vírgulas, subordinada, adjetiva, restritiva. Resposta, letra C. As outras não se consagram. Então, meus amigos, essa foi a dica a respeito de orações. Voltaremos em outra ocasião para falarmos sobre outros assuntos, sobre outros conteúdos que a ESA gosta de cobrar para você. Beleza? Então, queridos, trago aqui uma questão da ESA de 2016 para que a gente fale sobre classificação sintática, classificação morfológica. A questão pede o seguinte: assinale a alternativa que analisa a correta, sintática e respectivamente, ou seja, na ordem em que aparecem os termos destacados na frase seguinte: pertencem ter todos os documentos. Olha só, se a questão pede função morfológica, ela está pedindo para que você identifique classe de palavra. Beleza? Substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, por aí vai. Se a questão pede análise sintática, ela está pedindo para que você identifique o termo da oração, qual é a função dele dentro do discurso, e essa função você identifica a partir do momento que você entende com quem ele se relaciona. Normalmente, em um discurso eu tenho a coisa falada, que eu chamo de sujeito, a informação sobre a coisa, que eu chamo de predicado. A informação sobre a coisa, o predicado, tem necessariamente um verbo. Beleza? Então, essa é uma explicação simples, rápida. Vamos entender, vamos falar um pouco, né, com essa questão, a partir dessa questão, sobre determinados elementos que aparecem dentro desse predicado. Você vai entender a partir da resolução dessa questão. Beleza? Então vamos lá. Se eu pegar essa frase, pertencem ter todos os documentos, analisando sintaticamente, a questão pediu para você fazer análise sintática. Pronome oblíquo é identificação de classe, função morfológica. Então você já descarta a letra A como opção de resposta. Pertencem ter todos os documentos. Pensando na regência do verbo pertencer, o que pertence, pertence a alguém. Concorda? Então você concorda que esse pronome oblíquo aqui, ele está no lugar que seria de um objeto indireto, ou seja, de um complemento do verbo em que há necessidade da preposição. Exemplo prático: eu preciso de dinheiro. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Entre o verbo precisar e dinheiro, há necessidade de um conectivo. Significa que esse complemento, ele faz o seu papel de complementação, mas há a necessidade de um conectivo, portanto, essa complementação acontece de forma indireta. A partir disso, eu vou chamar esse objeto de objeto indireto. Beleza? Então fica fácil. O pronome oblíquo ele pode substituir um objeto direto ou indireto, ou seja, o objeto direto é aquele que não precisa de um complemento. Eu comi bolo. Quem come, come algo. Complementação direta, objeto direto, tá? Então, pegando essa frase aqui, pertencem ter todos os documentos. O pronome oblíquo pode substituir um objeto direto ou indireto sem a necessidade de haver antes dele, para o caso de um objeto indireto, a preposição. Não há necessidade da preposição
se estivermos diante de um caso em que o pronome oblíquo é um objeto indireto, justamente porque ele substitui o termo que é um objeto indireto. Como é que você percebe isso? Quem determina isso? O verbo, a regência verbal. O que pertence a alguém. No caso, pertence a ti, a alguém com quem eu falo, a segunda pessoa. Então eu uso um pronome oblíquo para substituir um objeto indireto. Quem determina isso é a regência do verbo. O que pertence a alguém. Então fica claro para mim que esse T atua como objeto indireto. Beleza? Todos os documentos seria o quê? Seria o elemento sobre o qual eu falo. Ou seja, todos os documentos pertencem a ti, segunda pessoa. Mas esses documentos, essa expressão, revela o elemento sobre o qual eu falo. Sujeito, função sintática sujeito. Então, na ordem em que aparecem, eu tenho um objeto indireto, um complemento do verbo, que precisa da preposição, mas ela não aparece, porque eu uso o pronome oblíquo para substituir um substantivo. Essa é uma das funções do pronome, substituir um substantivo, certo? E quando eu uso um pronome oblíquo para substituir um objeto indireto, ele não precisa da preposição se ele for um pronome oblíquo átono, porque ele substitui essa expressão que compõe o objeto indireto. Então eu tenho um objeto indireto e tenho todos os documentos, que é o elemento sobre o qual eu falo, sujeito. Na ordem em que aparecem objeto indireto e sujeito. Portanto, resposta só pode ser letra E, as outras não se consagram. Beleza? Então é isso, meus amigos. Mais uma questão em que eu falo sobre termos da oração. Falei sobre objeto direto e indireto, que aparecem com muita frequência no seu concurso, e também falei sobre sujeito, ok? Então é isso. Grande abraço para vocês. Então, queridos, resolvendo as questões da ESA, vou trabalhar aqui com a crase, certo? Vamos trabalhar uma questão sobre crase, que também é um assunto extremamente importante para a sua prova, tá? Só um detalhe, alguns conteúdos aparecem com mais frequência na sua prova. Pronome, principalmente pronome pessoal, beleza? Orações, extremamente importante. Funções sintáticas, ou seja, os termos da oração. Processos de formação de palavra. Quase todo ano cai uma questãozinha sobre isso, certo? Principalmente os processos de derivação e os processos de composição. Nada impede de que outros conteúdos relacionados aos processos de formação de palavra caiam. Não estou falando isso. Estou falando que principalmente derivação e composição. Relacionado a esse conteúdo, valor de prefixo, valor semântico de prefixo. A ESA gosta desse tipo de questão. Não só a ESA, mas a própria SpaceX também gosta disso. A ESA gosta. Se você pegar as provas anteriores da ESA, você vai perceber que sempre há uma questãozinha de processo de formação de palavra. Beleza? Pronomes, orações, processo de formação de palavra, acentuação, crase, orações eu já falei, regência, concordância, tá? Presta muita atenção nesses conteúdos. Vai abandonar os outros? Óbvio que não, mas esses conteúdos você tem que ter muito cuidado, porque a ESA gosta. Beleza? Aqui eu trago a crase para você. Olha lá. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor, deixa eu colocar as aspas aqui, fechar as aspas. O professor se referia... Bom, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Mas, vamos lá, regência do verbo referir-se. Quem se refere a. Mas o a artigo de as alunas, eu tenho a crase, palavra de origem grega que significa fusão. Então a crase o que é? É a fusão de um a preposição com um a que pode ser artigo ou mesmo um pronome, tá? Um pronome demonstrativo. Ou o a inicial do demonstrativo aquela ou o demonstrativo aquele ou mesmo demonstrativo aquilo. Beleza? Então, só para que você entenda melhor, um exemplo prático. Vou usar um termo masculino primeiro para que você entenda. Se eu disser eu fui, quem vai a algum lugar, concorda? Mas você vai, o lugar que você vai é o cinema. Então, por que aparece essa forma ao? Quem vai a, beleza? Mas o lugar é o cinema. Então, eu tenho uma preposição e um artigo aqui, beleza? E se tivéssemos aqui um termo feminino? Exemplo, eu fui à praia.
Quem vai A, mais o artigo. Eu tenho o a preposição mais o artigo. Só que ninguém escreve assim. E você já viu alguém dizer eu fui à praia? Então, para substituir e fazer uma fusão do a preposição com o artigo, criou-se um símbolo que é esse acento, o acento grave, o acento indicativo de crase, de fusão. Lembrando que esse acento não tem a ver com a acentuação gráfica para marcar a sílaba tônica. Não, ele é um acento que marca a fusão de duas vogais iguais. Beleza? Acento para indicar sílaba tônica só existem dois na língua portuguesa: circunflexo e acento agudo, certo? Esses marcam sílaba tônica. A crase não. A crase marca a fusão de uma preposição com um artigo feminino. Beleza? Então, ficou claro para você que nós usamos o quê? Aqui, ó, a crase, certo? Então, qual é o bizuzinho? Tem dificuldade para saber se antes desse termo existe a crase? Troca o termo depois do a por um termo masculino. Se aparecer a forma ao, é porque aqui, ó, o a diante do termo feminino vai ter crase. Ou seja, eu fui à praia. Não sei se antes de praia existe crase. Troca por um termo masculino. Eu fui ao cinema. Não apareceu ao? Poxa, então é porque aqui vai ter crase. Por que isso? Vai ficar claro para mim que aqui em cima há uma preposição mais um artigo. Aqui embaixo eu tenho que ter também. Como são vogais iguais, eu promovo a fusão delas e estabeleço a crase. Beleza? Então, é só para você entender a crase, só para você lembrar os pontos principais da crase. Professor, e diante das palavras aquela, aquele e aquilo? Fácil, existe um bizu também. Olha aqui. Se eu dissesse, eu fui àquela cidade. Bom, quem vai a. Mais o a de aquela, crase. Mas vamos supor que você não soubesse. Não sei se esse a de aquela tem a crase. Como é que eu vou fazer? Troca esse demonstrativo por outro. Olha só, eu fui a essa cidade. Quando você troca, filho, olha o que acontece. Eu troquei por um demonstrativo, outro demonstrativo, o que apareceu? Um a aqui na frente. Toda vez que você trocar aquele, aquela e aquilo por outro demonstrativo, esse, essa, e aparecer um a na frente, é porque antes, no aquela, aquele ou aquilo, você vai trabalhar com a crase. Beleza? O a com valor de a moda de, crase. O a que inicia expressões adverbiais, conjuntivas, locuções conjuntivas, ou seja, aquelas que compõem uma conjunção, trabalham como uma conjunção, representam uma locução, ou seja, mais de um termo, e todos esses termos juntos trabalham como se fosse apenas uma conjunção. Então, locução conjuntiva, locução prepositiva e locução adverbial, que começa com a seguida de termo feminino, você vai trabalhar com a crase, beleza? Então, já te mostrei alguns bizus para você saber em que momento você vai usar a crase. Professor, crase facultativa. Crase facultativa, você vai lembrar o seguinte: até minha Marta. Diante da preposição até, melhor dizendo, após a preposição até, a crase é facultativa, justamente porque eu posso usar a preposição a ou não somente depois da preposição até, usar uma preposição depois da outra. E no caso da até, a preposição a. Beleza? Então a crase é facultativa após a preposição até. Minha, eu falei até minha Marta. Minha, pronome possessivo feminino. Antes de pronome possessivo feminino, eu posso ou não ter a crase justamente porque eu posso ou não usar o artigo antes desse pronome possessivo feminino. E a mesma coisa para nome próprio feminino. Marta, referi-me a Marta. Eu posso ou não usar o artigo antes de nome próprio feminino. Sendo assim, eu posso ou não ter a crase. Beleza? Além disso, os casos em que eu não tenho a crase, quais são? Antes de termo masculino. Isto cheira a molho de tomate. Eu tenho a antes de termo masculino, não há possibilidade da crase, certo? Qual é a outra possibilidade? Palavras repetidas com a no meio, que fazem parte da mesma locução. Dia a dia, frente a frente, uma a uma. Não tenho crase. Antes de verbo, não tenho crase. Por quê? Se a crase é a fusão da preposição com artigo,
Antes de verbo existe artigo? Não. Então não posso ter crase antes de verbo. Beleza? Onde mais? Diante da maioria dos pronomes, com exceção de aquele, aquela e aquilo, um a com o valor de aquilo, de aquela, melhor dizendo, seguido de que ou de. Por quê? Porque ele vai ser um demonstrativo. E ele pode ter a crase, tá? Como eu mostrei aqui para você. Senhora, senhorita, dona, esses pronomes podem ter a crase antes dele, certo? O pronome a qual, pronome relativo a qual, vai depender da regência do termo que aparece dentro da oração adjetiva. Se algum termo dentro da oração adjetiva, que é introduzida por a qual, rege a preposição a, eu posso ter o a qual com a crase. Então, estou mostrando para você os casos em que a crase não ocorre. Diante disso, vamos observar a questão. Olha lá. Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma padrão, as lacunas da seguinte frase. O professor se referia. Quem se refere a, como eu falei. Mais o a artigo de as alunas, você sabe que aqui eu tenho que marcar com a crase. Beleza? Dispostas a, olha o que vem após a lacuna, vencer, verbo. Antes de verbo não existe crase. Sem crase. Vencer qualquer obstáculo, olha aqui, ó, palavras repetidas com a no meio, também não tenho crase. Então eu tenho um as com crase, um a sem crase e outro a sem crase. Significa que a resposta das opções que você tem só pode ser a letra A. Beleza, queridos? Então essa foi mais uma questão da ESA, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, Basileu. Então, queridos, trago aqui para vocês questão da ESA de 2016. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Aqui, ó. Certo? Galera, questão de processo de formação de palavra. O Exército Brasileiro adora trazer esse tipo de questão para você. Beleza? Então fique esperto. Estuda isso aqui com carinho, isso aqui cai com muita frequência. Processo de composição. Eu tenho dois radicais formando uma única ideia, certo? Então, eu tenho que observar qual é a opção que não revela o processo de composição. Lembrando que, diferentemente da composição, as pessoas às vezes confundem, eu posso ter, por exemplo, um radical e receber um elemento. Isso aqui não é um processo de composição, por quê? Feliz é um termo que tem autonomia. Esse termo aqui, ele só tem significação quando ele está associado a outra, ou seja, um prefixo, aquele elemento que não é autônomo, que eu coloco, que eu associo antes de um radical formando uma nova ideia. Então não confunda processo de derivação com processo de composição. Na composição, eu tenho dois termos que em teoria são autônomos, juntos os dois formam uma nova ideia. No processo de derivação, as palavras, os termos primitivos, eles não recebem outros radicais. Eles recebem prefixo, ou seja, aquele afixo que eu encaixo na frente do radical formando uma nova ideia, ou podem receber um sufixo também, beleza? Então não confundam. Vamos lá. A letra A diz o seguinte, beija-flor, pernalta. Eu tenho aqui dois radicais, verbo beijar, substantivo flor, pernalta, perna alta. Nessas duas palavras eu tenho o processo de composição. Na letra B, eu tenho amanhecer. Sabe qual é o processo? O termo original é manhã. A partir dele, eu coloquei um prefixo e um sufixo formador de verbo. Formei a palavra amanhecer. Então, esse processo não é de composição. Sabe qual é o nome desse processo? Derivação parasintética. Professor, mas não seria derivação prefixal e sufixal? Olha a diferença. Se eu coloco aqui, ó, deslealdade. Aqui, qual é o termo primitivo? Leal. Coloquei o prefixo des, coloquei o prefixo dade, formei a palavra deslealdade. Mas você concorda comigo que se eu retirar o prefixo des, a palavra lealdade existe? Você concorda comigo que se eu tirar o sufixo dade, desleal existe? Significa que no momento em que eu criei essa palavra, eu posso ter colocado prefixo e sufixo em momentos distintos. Posso ter colocado um primeiro, outro depois, vice-versa. Já que em cima não. Se eu tirar o prefixo, a palavra amanhecer não existe. Isso é um indício para mim de que eu tive que colocar prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. É isso que eu chamo de derivação parasintética. É o que acontece com essa palavra. Vamos observar a outra opção. Desalmado, a palavra original é alma. Desalma não existe, nem almado. Nos dois casos, eu tenho aqui derivação
parasintética. Como a questão pediu para você marcar qual é a opção em que as palavras não se formam pelo processo de composição, na letra B eu tenho dois casos de derivação, então resposta à letra B. As outras não podem ser, obviamente. Embora, em boa hora, processo de composição. Segunda-feira, tenho aqui dois elementos que formam uma única ideia, tá? Em boa hora, em é preposição, não é prefixo, mas eu juntei vários termos e formei uma nova ideia. Não é prefixo, que fique claro, beleza? Em boa hora, pensa dessa forma. O processo de formação dessa palavra une esses três termos, em boa hora, beleza? Pé de meia, composição, aguardente também, tiratema e madrepérola. Todos esses termos são formados por composição, como eu havia falado, amanhecer desalmado, resposta à letra B. Essa foi a resposta da questão da ESA de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço do Basileu, até a próxima. Então, queridos, volto a conversar com vocês. Trago para vocês a questão da ESA de 2016, em que a gente vai trabalhar com concordância. Olha o que a questão pediu para você. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Olha só, aqui ó, eu tenho uma locução verbal. O verbo haver é o verbo principal. Se fosse um tempo simples, um único verbo, o verbo haver com o sentido de existir ficaria no singular. Quando isso acontece numa locução verbal, o verbo principal, que é o último, não se conjuga. Ele aparece em uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui o verbo haver está no infinitivo. Ele é o último verbo. Tem ideia de existir? O que vai acontecer? Quem se conjuga no lugar dele é o seu verbo auxiliar. Como ele, no sentido de existir, deve ficar no singular e quem se conjuga no lugar dele é o auxiliar, eu deveria aqui ó, apresentar isso aqui no singular. Significa que esse plural aqui do verbo auxiliar está errado. A resposta não pode ser a letra A. Letra B, queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. Bom, o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Sujeito, recursos, só está na ordem inversa. Então deveria dizer que recursos faltavam-lhe. O verbo deveria aparecer no plural para concordar com o seu sujeito. Significa que a resposta não é a letra B. Na letra C, na verdade, como eu falei, o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Não se admitirão exceções. Exceções não se admitirão, certo? Deveria aparecer no plural. Não apareceu, não pode ser a letra C. Basta-lhe duas ou três oportunidades? Bastam-lhe duas ou três oportunidades, bastam a alguém. O verbo tem que concordar com o seu sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Por eliminação, resposta só pode ser letra E. Lembra o seguinte, irmão, ser, fazer, estar, tempo, clima. Os verbos ser, fazer ou estar, indicando tempo ou clima, estou trabalhando com uma das regras de concordância. O verbo fica no singular, justamente porque ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele tem que ficar no singular. O verbo concorda com o seu sujeito. Verbo no plural, melhor dizendo, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Se o verbo não tem sujeito, se a oração não tem sujeito, melhor dizendo, o verbo tem que ficar no singular. Verbo fazer indicando tempo é um dos casos de oração sem sujeito. Portanto, o verbo fica no singular. Isso aqui está certo. Toma cuidado se aparecer a ocasião em que você observar que esse verbo fazer indica a idade de alguém. Já vi, por exemplo, na questão da Marinha. Fazem 2 anos os gêmeos hoje. Sujeito os gêmeos. É o verbo fazer indicando tempo, mas está relacionado à idade do ser. Sujeito os gêmeos. Nesse caso, pode haver sujeito e o verbo é concordar com o seu sujeito. Mas neste caso aqui, tempo de modo genérico, verbo fazer indicando tempo decorrido, não há sujeito, verbo no singular, resposta letra E. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço do Basileu, até a próxima. Queridos, estou aqui mais uma vez, professor Paulo Basileu. Vamos conversar sobre figuras de linguagem. A ESA cobra com certa frequência uma questãozinha de figuras de linguagem, tá? Então fique esperto. Eu tenho a questão aqui de 2012, e mal acendia a luz, puf, puf, puf. Encontra-se sinestesia, não pode ser a resposta, porque sinestesia é uma mistura de sensações e sentidos. Sentir o perfume doce daquela mulher. Perfume, você alcança o cheiro através do sentido do olfato.
O doce você consegue perceber através do paladar. Há uma mistura de sentidos, eu tenho sinestesia. Não é o caso. Antítese, aproximação de termos de significados opostos. Ontem eu estava triste, hoje eu estou feliz. Triste e feliz são palavras de significados opostos. Não é o que acontece aqui. Onomatopeia, palavra criada ou usada para imitar sons, certo? E mal acendi a luz, puff, 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 puff. Essa palavra, esse termo foi criado para imitar sons. Resposta, letra C. Não pode ser metonímia. Já disse para você que é a letra C, mas vou dizer por que não poderia ser a letra D. Metonímia é uma palavra, é a situação em que eu tenho uma figura de linguagem em que eu apresento uma palavra no lugar de outra e entre essas palavras há uma relação que estabelece a ideia de a parte pelo todo, o autor pela obra, a marca pelo produto. Exemplo, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu o livro. Machado de Assis é o autor. Então eu usei o autor no lugar da obra, eu tenho metonímia. Comprei um Peugeot. Não, você comprou um carro. Peugeot é a marca, usei a marca no lugar do produto, eu tenho metonímia. Esses são alguns exemplos. Prosopopeia ou personificação é a figura de linguagem em que eu atribuo características de seres humanos a seres que não têm vida, seres inanimados. Exemplo, a poesia foi à esquina. Poesia não vai à esquina, não é um ser que tem vida. Mas eu atribuí à poesia características de seres humanos, eu tenho personificação ou prosopopeia. Tá? Estude também metáfora, uma comparação mental em que há uma associação de termos, em que há uma comparação implícita, como eu falei. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu não disse que ele é como um rio subterrâneo. Essa comparação não aparece de forma explícita, não há o conectivo como. É uma comparação mental. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu posso entender que um rio subterrâneo é profundo, é puro. Então estou usando a imagem de um rio subterrâneo para promover essa comparação de forma implícita. Eu estou trabalhando com a metáfora. Então a diferença entre comparação e metáfora é que a comparação é algo explícito. Você vai perceber o conectivo, tal qual, como, conectivo de comparação. Na metáfora você tem uma comparação mental implícita. O conectivo não vai aparecer. Então, metonímia, metáfora, prosopopeia, antítese, sinestesia, essas figuras de linguagem caem com muita frequência, tá? É importante estudar hipérbole, exagero com uma finalidade expressiva. Chorei rios de lágrimas, você não chora rio, certo? São exagero com uma finalidade expressiva. Eufemismo, a suavização de uma ideia ruim. Aquele menino foi conversar com Deus, descansou em paz, em vez de dizer que aquele menino morreu, para suavizar uma ideia ruim. Eu trabalho com essa ideia de descansou em paz, foi encontrar Deus no paraíso. Eufemismo. Eu tenho aí a ideia da suavização de uma ideia ruim. Então, queridos, essas e outras figuras de linguagem aparecem com certa frequência na sua prova da ESA. Não deixe de estudar, tá bom? Essa foi a questão de 2012 que eu trouxe aqui para você. Resposta onomatopeia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Basileu. Até a próxima. Queridos, mais uma vez, professor Paulo Basileu aqui. Vamos trabalhar com regência, assunto importante na sua prova. Olha a questão da ESA de 2014. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Regência nominal é importante? Sim, mas o que mais aparece na sua prova é regência verbal. Olha a opção A. O bom cidadão obedece às leis e os regulamentos. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Para que isso aqui estivesse certo, deveria haver a crase. Por quê? Quem obedece obedece a, mais o artigo, eu tenho a fusão do a preposição com o artigo, deveria haver crase. Não houve, significa que aqui essa opção está incorreta. Olha para a letra B. O caçador visou ao alvo, disparou o tiro, mas não acertou. Visar no sentido de mirar, verbo transitivo direto. Não pode ter essa preposição, significa que a B está errada. Olha para C. Assistimos o desfile cívico ao lado do palanque das autoridades. Assistir no sentido de ver, observar. Quem assiste, assiste a. Deveria haver a preposição aqui e não apareceu, está errada. Olha para a letra D. Lembrei a resposta correta no último minuto de prova. Quem lembra, lembra algo. Resposta letra D. Pô, professor, mas quem lembra não lembra de algo, não? Pensa o seguinte, sem verbo pronominal, se esse verbo lembrar e o verbo esquecer também tem a mesma regência. Se esses dois verbos forem pronominais, ou seja, aparecerem com o pronome
na sua formação, pensa o seguinte: há pronome, há preposição. Não há pronome, não há preposição. Aqui eu disse lembrei-me. O verbo apareceu com pronome? Não. Se ele não aparece com pronome, ele é transitivo direto. Quem lembra, lembra algo. Quem esquece, esquece algo. Se aparecesse com o pronome, forma pronominal do verbo, lembrei-me de alguma coisa, esqueci-me de alguma coisa. Ou seja, apareceu o pronome, eu uso a preposição. Não apareceu, eu não uso. Resposta letra D. Qual é o erro da E? O estabelecimento de ensino já informou aos alunos das notas. Toma cuidado com verbos como informar, avisar e verbos que têm o mesmo significado. Olha só, esse verbo é duplamente bitransitivo. Olha isso aqui. Quem informa, informa algo a alguém. Mas eu também posso informar alguém de algo. O que eu estou querendo te mostrar é o seguinte: se a coisa informada é o objeto direto, é o complemento do verbo sem preposição, a pessoa informada é o seu objeto indireto, é o complemento do verbo que exige a preposição. Se a pessoa informada é o objeto direto, a coisa informada é o objeto indireto. Então, há a possibilidade de mudança. A coisa informada é o objeto direto, a pessoa é o objeto indireto. A pessoa informada é o objeto direto, a coisa informada, melhor dizendo, será o objeto indireto. Ou seja, eu não posso ter dois objetos indiretos. Esse é o erro da E. Olha aqui, ó. A pessoa, os seres a quem eu informei alguma coisa, aparecem como objetos indiretos. Logo, a coisa informada não poderia aparecer com preposição. Esse é o erro. A opção mostrou para você dois objetos indiretos. Isso não pode acontecer. Então, queridos, essa foi a questão de 2014 da ESA sobre regência, questão extremamente importante. Como eu falei para você, alguns assuntos são extremamente importantes, a gente conversou sobre eles. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço do Basileu. Até a próxima. Fui! Maravilhoso! Basileu, muito obrigado. Eu tenho certeza que você está ajudando a milhares de pessoas porque ele pegou as principais questões e falou sobre os assuntos. Então, você que está na reta final aí, cara, pega esse vídeo, ouve bem, porque com certeza vai te ajudar. E o melhor canal da internet hoje é qual? Leonardo Chucrute. Se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha. Léo, Tamo junto, meu rei. Mais uma vez. Obrigadão, hein? Valeu, Um abraço. galera.